Nós estamos aqui no terceiro episódio do podcast Direito Hoje e será uma grande satisfação entrevistar essa jovem jurista, hoje defensora geral do Estado do Piauí. Doutora Carla Yaskar terá a oportunidade de falar para a gente um pouco mais sobre a dinâmica da Defensoria Pública no Estado do Piauí. E eu vou passar a palavra para ela, dando a ela a honra de se apresentar. Tudo bom, doutora Carla? Bom, fique à vontade, se apresente, porque é melhor a gente ouvir de você mesma. Ah, que bom. Essa parte me surpreendeu. É um prazer estar aqui com você, Adriana, e com todo o público do Direito Hoje. Quero agradecer por essa oportunidade para falar um pouco sobre essa instituição que eu amo e que transformou minha vida, que é a Defensoria Pública, especialmente a Defensoria Pública do Piauí. E eu sou a Carla, sou uma cearense radicada aqui no Piauí, vim para cá com 11 anos de idade e toda a minha vida foi construída nessa cidade de Teresina e no estado do Piauí. Eu sou defensora pública há 18 anos já, ingressei em 2008 e desde 2023 eu tenho a oportunidade de estar à frente da Defensoria Pública do estado do Piauí, trabalhando por uma instituição que promove assistência jurídica pública e gratuita para as pessoas que mais precisam. E a parte mais importante de mim, ao lado de tudo isso, é que eu sou mãe do Benjamin e do Samuel, que são dois grandes homens. Que lindo! Que eu tive a oportunidade de colocar nesse mundo e dos quais eu me orgulho muito. Que bom, doutora. É lindo quando é muito bonito a gente apresentar o currículo das pessoas, mas é tão bom também ver a pessoa se apresentando, se autodeclarando, né? Sim. Então, assim, como você disse, eu sou mãe do fulano, você disse com tanto carinho, né? Do Benjamin, do Samuel. Sim. Que lindo, doutora Yaskar. Nós temos o mesmo tempo de convivência na prática jurídica, né? São 18 anos também. Comecei também em 2008. E, assim, eu queria saber de você, de Vossa Excelência, dessa senhoria, porque é tão jovem, tão bonita, mas, assim, o que lhe fez escolher a Defensoria e não o Ministério Público e não a carreira de magistrada? O que lhe focou? Por que eu quero a Defensoria? Na verdade, Adriana, eu acho que a Defensoria foi um encontro na minha vida, né? E a Defensoria é uma instituição pela qual eu acho que quem tem a oportunidade de trabalhar nela se apaixona todo dia e cada vez mais. Sim. Eu tinha outros planos para a minha vida, eu pensava em fazer concurso, mas na época de faculdade eu pensava muito na carreira do Ministério Público do Trabalho. Era uma carreira que me atraía muito. E que eu acho que também tem uma missão que tem muita afinidade com o que hoje a Defensoria Pública é e defende. Mas a vida de concurseiro, você escolhe alguns caminhos e outros caminhos vêm da própria caminhada, né? E das oportunidades que você encontra. E eu tive a oportunidade de, logo depois que eu me formei, eu terminei o curso de Direito em 2003, eu já era servidora, já era aprovada no concurso para a carreira de técnica no TRE. Lá eu fui assessora de um dos membros da corte, passei 4 anos e meio trabalhando no TRE. E nessa época de TRE eu fiz o concurso da Defensoria Pública. E em 2008 fui nomeada. Na época, o defensor público geral era o Dr. Nelson Nery Costa. Que legal! Ele conseguiu impulsionar a Defensoria Pública. Na minha turma foram nomeados 19 colegas. E nós sempre lembramos que os 3 últimos defensores públicos gerais são oriundos dessa turma que foi nomeada no final da gestão do Dr. Nelson Nery Costa. Então, em 2008, nós entramos, a doutora Francisca Ildete, depois o doutor Erisvaldo e agora eu, desde 2023. Estamos gerindo, né? Estamos à frente da Defensoria Pública. Mas, uma vez nomeada, eu passei a trabalhar na Defensoria Pública desde 2008. Sim. 12 anos viajando aí pelo interior do estado, por Luzilândia, Água Branca, Demerval Lobão,
União, Campo Maior, né? 12 anos de estrada. E a cada dia eu posso te dizer que a Defensoria Pública vai atravessando as nossas vidas. E isso é um sentimento que eu compartilho com vários colegas, né? E ter a oportunidade de fazer a diferença, de ajudar, de trabalhar para transformar as vidas de tantas pessoas, de contribuir para que as pessoas acessem seus direitos, contribuir para a defesa e a promoção de direitos humanos e estar ao lado de quem muitas vezes já bateu em tantas portas e encontra na Defensoria as respostas ou encontra na Defensoria a ponte para acessar seus direitos. E isso é uma experiência que cada vez mais dá sentido à minha vida. E foi assim que eu fui encontrando e que a Defensoria Pública foi preenchendo a minha vida. E eu posso te dizer, sem sombra de dúvidas, que não tenho nenhum arrependimento de ter abraçado a carreira da Defensoria Pública, de ter passado tantos anos, embora com alguns sacrifícios pessoais e algumas renúncias, escolhendo a Defensoria Pública, enfrentando a estrada, enfrentando tantas dificuldades, especialmente no estado do Piauí, sem imaginar o Piauí 20 anos atrás, né? Em que nós tínhamos todo tipo de dificuldades, não tínhamos sequer acesso à internet em todas as cidades do estado, não tínhamos estradas que fossem seguras, né, e que viabilizassem os acessos. Eu e tantos colegas passamos por tantas dificuldades, mas digo sem nenhum arrependimento que escolhi a Defensoria e escolheria muitas vezes. Muito bem, né? Então, a senhora falou a questão da interiorização da Defensoria Pública, né? Como que funciona essa interiorização? Hoje, as pessoas, existem polos, existem salas, como é que se dá efetivamente a presença da Defensoria Pública? E só lembrando, doutora, a senhora falou, mas eu gostaria de reforçar, junto com essa interiorização, que a doutora reforçasse a quem vai nos ouvir, porque quem já da área do direito entende muito bem que hoje o defensor público, ou que desde que foi criada, né, a Defensoria Pública, ela foi criada justamente com essa intenção de amparar aqueles que são mais vulneráveis, aqueles que não têm condição de pagar uma assistência técnica de um advogado, né? Mas a Defensoria Pública se encarrega de cuidar desses direitos dos cidadãos, né? E aí eu queria que você me falasse, além dessa interiorização, como é que efetivamente ela se concretiza na prática? Como que as pessoas buscam a Defensoria no interior, né? E a princípio, sim, como é que se dá essa busca e quais direitos as pessoas podem ir atrás da Defensoria Pública? Certo. A Defensoria Pública é muito importante que se diga, é uma instituição hoje com status constitucional, então é prevista na Constituição. E a vocação da instituição, prevista na Constituição e nas nossas leis, é prestar assistência jurídica pública e gratuita, seja em processos judiciais, seja fora dos processos judiciais, às pessoas necessitadas, às pessoas em situação de vulnerabilidade, seja uma vulnerabilidade financeira, seja uma vulnerabilidade social. E a Defensoria Pública faz isso, como eu falei, de forma totalmente gratuita. É muito importante dizer. Reforçar isso, né? Em tempos de golpes, é importante reforçar que a Defensoria Pública não cobra taxa, não cobra nada, né, doutora? Por nenhum dos nossos serviços. Ótimo. Né? E a Defensoria Pública é também, embora seja uma instituição permanente, é essencial dentro do sistema de justiça, é a instituição mais jovem. O Judiciário, só no estado do Piauí, já tem mais de 100 anos de existência, de 130 anos de existência. O Ministério Público, da mesma forma, mais de 130 anos de existência. A nossa Defensoria Pública, ela tem o seu nascedouro no estado do Piauí no ano de 1961, com os advogados de ofício, que era uma carreira vinculada à carreira do Ministério Público. Depois, a Defensoria Pública, já na década de 80, se estruturou como defensoria. Ali foi realizado nosso primeiro concurso em 1986. Então, a Defensoria Pública tem 40 anos, nós vamos completar 40 anos do nosso primeiro concurso, dos primeiros defensores aprovados no concurso de defensoria.
porque anteriores a eles foram os advogados de ofício que vinham lá do Ministério Público, da carreira ligada à carreira do Ministério Público, que depois também esteve vinculada à Secretaria de Justiça do Estado do Piauí. E a nossa autonomia, né, a nossa estruturação, com a nossa autonomia financeira, orçamentária, administrativa, já é mais recente. E a nossa autonomia plena de 2016 para cá. Então, nós somos uma instituição mais jovem. Uma das consequências dessa nossa juventude, da nossa estruturação, é que nós ainda não estamos no estado do Piauí com sede em todas as comarcas do estado. Sim. E você fez uma pergunta que é muito importante quando nós falamos em Defensoria Pública do Piauí, que é sobre a interiorização. Então, a interiorização, ela é sempre uma meta da Defensoria Pública e é também um desafio, né? Ela tem esses dois lados. E a Defensoria Pública do Piauí vem sempre dando passos para conseguir se interiorizar mais e para ter sedes mais próximas da população que mais precisa. Nós temos uma emenda constitucional que estabeleceu um prazo, a emenda constitucional 80, estabeleceu um prazo até 2022 para que existisse um defensor público ou defensora em cada órgão jurisdicional. Esse prazo, como eu falei, foi até 2022 e de 2022 para cá, a Defensoria Pública segue tentando, buscando cumprir esse mandamento constitucional. Para isso, nós precisamos, para materializar esse mandamento constitucional, nós precisamos de meios, de orçamento, né, do financeiro, para que nós estejamos em todos esses lugares. Sim. E esse é o nosso desafio enquanto gestão, né? E esse é o nosso principal projeto, é de aproximar a Defensoria Pública da população do Piauí. Seja interiorizando, abrindo novas sedes, como nós temos feito, especialmente desde 2023, né? Que é a gestão à frente da qual eu estou, e nomeando novos colegas, para, uma vez ingressando na instituição, fortalecer o quadro de membros da Defensoria Pública e também estruturando melhor e organizando melhor os nossos serviços. Então, a Defensoria Pública vem nesse movimento constante e nessa organização constante para que nós consigamos estar mais próximos da população, seja fisicamente, seja através dos nossos atendimentos itinerantes, e seja através também de formas virtuais de atendimento. Então, nós temos feito, né, todos esses esforços enquanto gestão e contamos também com o trabalho das defensoras e defensores, dos servidores e servidoras da Defensoria Pública para que nós estejamos mais próximos da população que mais precisa. E por conta disso, doutora, existe alguma previsibilidade de novos concursos, de nomeação de novos defensores? Porque, assim, a população realmente precisa. Precisa. E quando um cidadão hipossuficiente está lá no município lá bem longe do Piauí, lá onde Morro Cabeça do Tempo, né, por exemplo. E lá eu tenho certeza que não deve ter uma sede da Defensoria, né? Mas assim, quando ele precisa desse serviço público, é um advogado dativo? Como é que essa assistência é prestada para esse cidadão? Eu fiquei agora curiosa, né? Sim. A Defensoria Pública do Piauí, ela se organiza da seguinte forma. Nós temos sedes em Teresina que atendem plenamente perante todos os órgãos jurisdicionais da capital, né? Temos 3 sedes principais em Teresina e temos 33 sedes no interior do estado. Na nossa gestão, nós ampliamos, implantamos a Defensoria Regional de Buriti dos Lopes, implantamos já esse ano a Defensoria Pública Regional de Demerval Lobão e acrescemos várias outras defensorias em várias outras comarcas, como em São João do Piauí, como em União, como em Parnaíba. Nós fortalecemos a nossa presença no interior. Sim. E nós estamos presentes nas principais comarcas, nas maiores, naquelas com maior adensamento populacional, com maior número de processos. E nós atendemos com essas sedes fixas
com atendimentos regulares mais de 82% da população do Piauí. Então, nós temos uma ampla cobertura de serviços da Defensoria Pública. As outras 27 comarcas, que, embora numerosas, elas correspondem a apenas menos de 20% da população do Piauí, elas são atendidas através da Defensoria Itinerante. Então, quem eventualmente mora, por exemplo, a comarca de Gilboés, é uma comarca onde não há sede de Defensoria Pública. Nela, a Defensoria Pública atende através da Itinerante. Ótimo. Como é que a Itinerante se organiza? A Itinerante atua com seus defensores em todas as audiências criminais, em todos os processos de competência do Tribunal do Júri e os atendimentos itinerantes, que são aquelas ações de família, aquelas ações consensuais, como alimentos, regulamentação de guarda, direito de convivência, um reconhecimento ou de solução curatela, de união estável, interdição. Nas interdições, algumas são resolvidas mais rapidamente através da itinerante, mas há alguns processos que precisam de uma instrução, né? Os processos que precisam de instrução, a itinerante nem sempre consegue atuar realmente por conta de ter uma equipe menor que não permite que sejam atendidos plenamente os processos, mas aqueles mais delicados, a Defensoria Pública tem feito, e de situação de violação de direitos, a Defensoria Pública tem feito todo o esforço para atender. Muita gente precisa aqui em Teresina, precisa dos serviços da Defensoria Pública, doutora. Eu queria, assim, que fosse explicado para a população que vai nos ouvir também, além das pessoas, obviamente, que são da área, mas, assim, voltando um pouco mais para aqueles que nos ouvirão e que, de fato, não compreendem, muitas vezes, a nossa linguagem, que é meio técnica. Quem pode se dirigir para a Defensoria Pública? Quem pode, como cidadão? Sim. E quais os serviços, assim, você falou dos direitos de família, né, da área criminal, mas assim, quem vai nos ouvir e que não é jurista, porque os juristas vão compreender, mas quem não é jurista, ele quer saber se batendo na porta da Defensoria Pública, quais os direitos ele pode ir atrás e como que se dá, ele chega lá e para chegar lá, qual passo a passo ele vai receber até efetivamente ele ter o defensor do lado dele. Sim, tentando falar de uma forma mais didática, né? Sim. Que seja mais simples, mais clara, para que as pessoas entendam. Os serviços da Defensoria Pública são gratuitos e eles são serviços que vão desde a orientação jurídica para aquela pessoa que tem uma dúvida sobre o seu direito. Por exemplo, comprei um determinado eletrodoméstico, não funcionou, tive um direito do consumidor, no caso, que foi lesado, que foi ferido. A pessoa pode ir à Defensoria Pública, pode buscar o serviço da Defensoria Pública, que é um serviço que vai desde a orientação jurídica, desde uma dúvida, até uma atuação que pode ser administrativa ou extrajudicial, pode ser. Muitas vezes nós resolvemos com um ofício que é encaminhado para um órgão público. Sim. Muitas vezes nós podemos resolver, e essa inclusive é uma atuação que é pela lei determinada como prioritária, resolver através de uma mediação ou de uma conciliação, ou seja, chamando as pessoas para dialogar, para a partir dali a gente tentar fazer um acordo e resolver um determinado assunto, um determinado problema da vida da pessoa, até aqueles casos em que a Defensoria Pública precisa entrar com uma ação judicial, né? Ajuizar uma ação judicial, que são muitos desses casos da área de família, como eu falei, mas a Defensoria Pública atua em defesa das crianças e dos adolescentes, atua em defesa das pessoas idosas, das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, atua também defendendo nos processos criminais as pessoas que estejam sendo acusadas, mas não têm condições de contratar um advogado. A Defensoria Pública atua também em defesa de comunidades tradicionais, de comunidades quilombolas, de indígenas, de marisqueiras, de pescadores, de agricultores. É ampla a atuação. É muito ampla a atuação e
É muito importante que se diga, né? Você chegou a mencionar aí a advocacia da ativa, a Defensoria Pública tem uma equipe que é formada por profissionais que são selecionados em concurso público, um concurso público de provas e títulos e extremamente complexo, que tem uma atividade que é correicionada, porque nós temos uma corregedoria que está ali acompanhando a avaliação, que passam por um estágio probatório e que é uma assistência jurídica que vai desde a orientação, de tirar essa dúvida que a pessoa tenha até a defesa de um processo no Supremo Tribunal Federal. Então, a Defensoria Pública atua em todos os graus. Né? Todas as instâncias, né? Exatamente. Desde aquele momento inicial de uma orientação ou de uma dúvida até a defesa perante os tribunais superiores. A Defensoria Pública atua. E em todas essas áreas que eu mencionei, que são aquelas em que há mais atendimentos, né? Mas a nossa atuação é muito ampla, tanto na área civil, como criminal, como de família, como consumidor. Então, e sempre a nossa atuação é importante dizer, tudo que é de competência do juiz estadual, da Justiça Estadual, menos o eleitoral, a Defensoria Pública atua. Muito bem. Previdenciário é uma dúvida que as pessoas sempre têm, né? Em regra, a Defensoria Pública não atua nas ações previdenciárias que são de competência da Justiça Federal. Sim. Mas aquelas que são de competência da Justiça Estadual, a Defensoria Pública atua. Muito bem. Aí nós estamos falando do sujeito ativo, do cidadão, que tem uma dor, que tem um problema e procura a Defensoria Pública. Mas suponhamos, eu sei que lá na minha vizinha, ela maltrata a mãe dela, que é idosa. Eu sei que o outro vizinho espanca a mulher e comete violência doméstica. Eu, enquanto terceiro, eu não sou a vítima, nem sou o autor, eu não sou intimamente ligada àquela situação, àquele fato. Mas eu posso ir à Defensoria, eu posso me deslocar à Defensoria Pública e fazer esse comunicado. A Defensoria tem esse papel de ofício agir ou não, doutora? Não, em regra, a Defensoria Pública, ela recebe, né? Ela pode receber uma pessoa que esteja nessa situação, querendo fazer uma denúncia, mas lá a pessoa vai ser orientada sobre quais canais ela pode buscar, né? Sobre como ela pode fazer para registrar um boletim de ocorrência, né? Como ela pode fazer para buscar a delegacia de polícia, né? Ou para buscar o auxílio, por exemplo, do policiamento ostensivo, né? Da polícia militar, a depender da situação, ou da Patrulha Maria da Penha, enfim. Mas a Defensoria Pública, ela faz a assistência jurídica das pessoas que estejam precisando defender aquela os seus direitos. Aquela que vai lá procurar. Exatamente. Eu não posso ir requerer direito de terceiros. Isso, mas chegando à Defensoria Pública, vai ser orientada. Você vai ser orientado de como deve fazer. Nós temos, inclusive, as ações de educação em direitos, né, os projetos de educação em direitos, cujo objetivo é exatamente esse, né, de esclarecer as pessoas também sobre o que elas podem fazer nessas situações de violações de direitos. Quem procurar, como orientar alguém que esteja precisando de ajuda. Muito bem, doutora. E como é que a população pode acompanhar esse trabalho da Defensoria Pública? Como é que a população pode ver as ações e os resultados da Defensoria Pública? Existe um meio para que a população acompanhe, melhor dizendo? Adriana, você me perguntou antes quem podia acessar os serviços da Defensoria. Sim. E eu respondi, mas há alguns pontos que são muito importantes, que em regra, a Defensoria Pública, ela atende e ela assiste as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Em regra, a vulnerabilidade econômica, né, financeira, ela é para aquelas pessoas que têm renda mensal familiar até 3 salários mínimos. Muito bom, bem colocado, esse é o teto, né, de renda das pessoas que, em regra, são assistidas pela Defensoria Pública. Mas há situações em que a vulnerabilidade ela é além da vulnerabilidade financeira. E também a Defensoria Pública pode atuar. Por exemplo, nas ações de adoção, a Defensoria Pública atua independentemente da renda da família, porque o adotante, embora o homem e a mulher que estão pretendendo adotar tenham uma renda mais alta, mas nós pensamos no interesse da criança.
Tá ou do certo. adolescente, que está muitas vezes em situação de abrigo ou de abandono. Sim. E que tem um interesse que deve ser priorizado, né? Então, a Defensoria Pública atua. Por exemplo, uma mulher também em situação de violência. Uma mulher em situação de violência doméstica e familiar, ela pode acessar o serviço da Defensoria Pública e nós temos uma atuação especializada em Teresina e em várias regionais no interior do estado, exatamente porque é uma situação que não pode ser ignorada pela Defensoria Pública. Sim. E que necessita de uma intervenção urgente. Então, a Defensoria Pública atua em defesa das mulheres em situação de violência, independentemente desse critério da renda. Ótimo. Né? Doutora, e quando já chegou ao seu conhecimento, quando a pessoa, ela mente, ela engana lá no processo de triagem, né? Sim. Como é que a Defensoria Pública pode se precaver disso, já que ela efetivamente está voltada para assistir os mais carentes e alguém vai burlar essa situação, né? Qual é a penalidade, se é que ela existe? Como que a Defensoria Pública lida com essa situação? Nós temos critérios de avaliação, né, da hipossuficiência da pessoa. E uma vez que a Defensoria Pública identifica, detecta que a pessoa não satisfaz aqueles critérios, a Defensoria Pública deixa de atuar. A pessoa é orientada, né? Em regra, não acontecem essas situações em que a pessoa procura para burlar, né? Sim. Mas há situações em que a Defensoria Pública verifica. Nós temos também assistentes sociais que fazem um trabalho para auxiliar nessa detecção, nessa identificação, se a pessoa tem ou não condições, inclusive visitando eventualmente onde a pessoa mora, né, fazendo toda uma avaliação. E uma vez que a Defensoria Pública identifica, ou ela não atua e diz, informa a pessoa que não é possível aquele atendimento, que a pessoa não faz jus ao serviço da Defensoria Pública, ou se o processo já estiver em curso, por exemplo, a pessoa é orientada, né, a constituir um advogado, a Defensoria Pública informa que não continuará atuando, né? Doutora, existem casos, é frequente ou não, casos em que a Defensoria Pública está atuando e o cidadão, ele, por alguma razão alheia, que não importa agora falar, ele constitui um advogado particular e esse advogado, ele coloca lá a procuração dele. Sim. É comum acontecer isso, tipo, o advogado particular atravessar uma procuração nos autos e o defensor, como é que fica nessa situação? Ele só se afasta e não vai mais? Ou existe alguma, como é que eu digo? Existe alguma situação de litigância, não seria litigância, mas algum desconforto em relação à Defensoria Pública e à advocacia privada, nesse caso, quando um advogado particular atravessa? Em algumas situações acabam ocorrendo esses conflitos de interesses, Sim. né? Há situações em que a Defensoria Pública atua, por exemplo, até quase o final do processo e chegando já próximo da sentença, ou às vezes o assistido nem tem conhecimento da sentença e ocorre de eventualmente um advogado se habilitar, né? Sim. E a atuação da Defensoria Pública é sempre uma atuação técnica e nós, então, defendemos o pagamento dos honorários para a Defensoria Pública. Nós temos honorários de sucumbência, né, que são previstos em lei, Sim. são uma fonte do nosso Fundo de Modernização e Aparelhamento, para que o advogado ele receba os honorários de forma proporcional e a Defensoria Pública também receba os honorários devidos de forma proporcional. Mas é uma atuação, esses conflitos éticos, né, eles acabam ocorrendo. É muito importante você fazer essa pergunta, porque às vezes os assistidos, ou qualquer pessoa que tem um processo e que é leiga, ela não compreende o tempo do processo, né? Isso. E que muitas vezes não é culpa ou não é atribuição do advogado ou do defensor ter o controle desse tempo, da duração de um processo, né? E quem é parte no processo, que está de fora, não tem o conhecimento técnico, às vezes acha que é uma desídia, uma morosidade.
da Defensoria Pública ou do advogado, mas às vezes o processo demora por outras circunstâncias, Sim. Às vezes é uma dificuldade de intimação, às vezes o processo deixa de ser impulsionado pelo juízo. Então, isso é muito importante que seja esclarecido à pessoa que está ali acompanhando o processo, e por isso é importante também que se construa uma relação de confiança, tanto a Defensoria Pública com o assistido, como o advogado Sim. com o seu constituinte, porque às vezes a pessoa fica ansiosa e acaba buscando um advogado porque atribui aquela demora eventualmente à Defensoria Pública, Isso. Quando não é o que acontece, né? Muito bem. Doutora, o que ainda, na sua opinião, como gestora, digamos assim, administradora da Defensoria Pública no estado do Piauí, o que é que precisa ser incrementado na Defensoria? Porque, assim, você está à frente da Defensoria Pública, né? E a sua visão é aquela visão de administrar. Sim. Então, assim, como uma dona daquele lar, digamos assim, né? Vamos fazer essa analogia. Onde que você acha que estão os gargalos que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que precisa ser incrementado? Sim. Essa pergunta é interessantíssima, Adriana, e muito importante também de ser feita. Eu já estou no 4º ano de gestão, né? Eu completei 3 anos de gestão em 31 de março de 2026. E desde o começo, o nosso objetivo sempre foi crescer a Defensoria Pública em número de defensores. Nós temos um concurso público para membros da carreira que é válido, o resultado do concurso é válido até novembro desse ano de 2026. E nós fizemos um esforço muito grande para aumentar o número de membros na carreira, que é uma necessidade muito grande. E temos também feito um esforço para abrir essas novas sedes no interior e para melhorar a nossa estrutura de atendimento. Nós já inauguramos 15 novas sedes e temos mais 4 em andamento. Então, nós entregaremos 19 novas sedes de Defensoria Pública no interior do estado, além das reformas que fizemos durante a nossa gestão nas sedes da capital. E pretendemos ainda continuar nomeando os defensores, né, até o prazo do concurso. E o nosso esforço tem sido contínuo para que a Defensoria Pública continue se expandindo e melhorando os nossos serviços. Nós tivemos também um trabalho que foi muito importante, que foi a revisão do nosso planejamento estratégico. Nós acabamos de elaborar um novo ciclo de 5 anos de planejamento estratégico com a FIP, com a consultoria da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, ligada ao Departamento de Economia da USP, né? E que foi um trabalho extremamente profundo, um diagnóstico muito completo da Defensoria Pública e que apontou quais são esses nossos desafios que você acabou de perguntar. E nós temos o planejamento agora da Defensoria Pública até 2030. Nós identificamos quais são as principais áreas de trabalho para que nós consigamos atingir os nossos objetivos, cumprir a nossa missão, cumprir a nossa visão, atendendo aos nossos valores. Muito bem. Nós temos 5 principais áreas de atendimento, que são a área do impacto social, do acesso à justiça, a parte de tecnologia, de gestão de pessoas e a parte orçamentária. Então, nós temos 5 grandes pilares. Esses pilares estão divididos em 17 projetos. Mas, resumindo aqui, porque não dá para falar o planejamento para todo mundo, nós temos um olhar hoje muito forte para as pessoas que fazem parte da Defensoria Pública, na valorização dos membros da carreira, na valorização dos servidores, mas também na melhoria dos nossos serviços, para que a partir desses 2 pilares nós possamos prestar um serviço de mais qualidade. Hoje, para mim, é um dia muito feliz, porque além de eu estar conversando com você, nós fizemos um contrato que será muito importante para a Defensoria, para que nós consigamos virtualizar todos os nossos atendimentos que bom. E estar acessíveis para qualquer pessoa em todo o estado do Piauí, de forma padronizada, uniformizada, com canais seguros de atendimento.
Então, o nosso objetivo é expandir o nosso serviço e também virtualizar, para garantir a presença física da Defensoria e também que todas as pessoas que busquem possam acessar 24 horas por dia, 7 dias por semana, os nossos serviços de forma virtual. Essa vai ser a grande virada da Defensoria Pública para a nossa gestão até o final, né? Ao lado de todo esse trabalho de expansão que foi feito e deixando uma Defensoria Pública, e eu vou estar segura de que nós teremos construído o legado necessário para que quem nos suceder, né, na gestão da Defensoria Pública possa fazer o melhor trabalho possível. Eu penso que atingindo esses nossos objetivos, né, realizando isso que está planejado, eu vou ter cumprido a minha missão enquanto Defensora-Geral do Piauí. Muito bem, doutora. Foi um prazer, doutora Carla Yaska, fazer esses questionamentos. A população precisa desses esclarecimentos, né? E a gente sabe que a Defensoria tem um papel, além de constitucional, um papel fundamental para ser, de fato, essa ponte, fazer o cidadão chegar aos seus direitos, principalmente o cidadão mais vulnerável, o cidadão mais pobre, que precisa desse olhar de acolhimento da Defensoria Pública. Então, foi um prazer estar com a senhora nessa tarde, foi um prazer poder ouvir seus esclarecimentos e, com uma palavra final, eu queria que você dissesse para aquele cidadão, rapidão, a gente já encerrou, dissesse para aquele aluno, aquele que está estudando, né, por que ele deve seguir o caminho da Defensoria Pública. Sim. Deixa essa palavra de estímulo aí para quem está nessa luta. Obrigada. Eu agradeço desde já a oportunidade de falar sobre Defensoria Pública e que quem nos escutar aqui, quem nos assistir, que guarde essa mensagem de que a Defensoria Pública é a instituição que trabalha na defesa dos direitos humanos, na promoção dos direitos humanos e ao lado das pessoas mais vulnerabilizadas. E para quem está estudando e busca a carreira da Defensoria Pública, que realmente abrace essa missão, essa vocação. Nós vivemos num país com desigualdades muito intensas e com muitas pessoas em situação de vulnerabilidade que precisam da sensibilidade e da competência de quem se sente atraído, de quem tem afinidade com a assistência jurídica pública e gratuita. Então, que vocês confiem na vocação de vocês e seja na Defensoria Pública, seja em outras carreiras, que nós possamos seguir conscientes da nossa responsabilidade de dar o nosso melhor para especialmente aquelas pessoas que mais precisam terem acesso aos seus direitos e às garantias que são constitucionalmente asseguradas. Muito bem. Você ficou com vontade de conhecer toda esta fala da doutora Yaska? Pois nós estamos no Spotify e estamos no YouTube. Acesse, é muito importante ouvir aqueles que estão no comando dos órgãos da administração do nosso estado. Então, foi um prazer e eu aguardo vocês lá, tá bom? Um grande abraço, doutora. E a todos vocês. Obrigada, Adriana, e um grande abraço a todas as pessoas que nos assistem.